dessa maneira maravilhosa, começamos mais um podcast, Ufologia Ideias. Aqui no Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo. E hoje, como sempre, especial com grandes gigantes da ufologia brasileira. Arthur, como é que você tá, meu querido? Fala, Valtão! Pô, quanta saudade, meu amigo! Passou de 2 meses, a gente sem gravar, eu já começo a ficar com saudade. Ô, Arthur, hoje o negócio vai ferver aqui, hein, cara? Hoje Chama nós temos o nosso amigo aí. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, um cara que está na crista da onda da ufologia brasileira, talvez mundial, que é o nosso amigo Marco Aurélio Leal, o famoso Marcão. Fala, Marcão! E aí, Marcão? Fala aí, cara. Fala, meus grandes amigos. Pô, uma satisfação estar aqui com vocês, grande Arthur, Valtão. Arthur aí sempre sendo gentil comigo, não tem nada, não é bem assim, mas agradeço aí sempre a honra, as palavras aí e o apoio de sempre de vocês, meus queridos amigos. Né, meu? Não, pô, não, mas bola. É o seguinte, ó, eu sou gentil com você, mas dessa vez a gente tem que dar a César o que é de César. Porra, Marcão, tu tá há anos nessa batalha aí vamos dizer assim, fez uma revitalização do caso Varginha, que é o nosso caso mais, vamos dizer assim, mais contundente da ufologia brasileira, quiçá da ufologia mundial. Hein? Ele fez uma releitura, mas não ficou em casa no teclado, não. Foi para campo, foi atrás, anos e anos. Já passaram anos, né, Marcão? Quantos anos você está nessa luta aí, nessa batalha aí? Nossa, Arthur, dessa de Varginha eu comecei lá em 2006. E aí, mas assim, intensificou mesmo lá por 2011, apesar que 2006, 2007, todo ano eu sempre ia lá para Varginha, no mínimo uma vez, para ficar um período lá e tentar localizar novas testemunhas e, na verdade, pesquisar o caso mesmo, porque, sinceramente, tinha dúvidas, né? Tinha um pouco de pé atrás com as coisas, era fascinado pelo caso, e eu falei, não... tive essa vontade de ir lá para começar a pesquisar pessoalmente para ver se era aquilo mesmo, né? E aí então, pelo amor de Deus, é incrível assim. Não, exatamente. Nesse período você teve colaboração de vários pesquisadores, teve o João Marcelo, que colaborou muito com você, teve outros colaboradores, como é o nome daquele rapaz lá do Sul que também colabora contigo, o ufólogo? Isso, o Giordano Mazzucci, também. Isso, Jorge. Exatamente. Mas aí viemos chegando, Marcão foi comendo pelas beiras, ninguém botava fé. Tem muita gente aí que reclama que caso Varginha já se falou tudo o que tinha que se falar, e isso é uma grande mentira. Caso Varginha é um caso fantástico. É um caso que cada vez mais ele ferve. E chegamos agora, né, Marcão, às vésperas do lançamento do que promete ser o maior documentário da ufologia brasileira, que é o documentário do caso Varginha. Fala um pouco sobre isso aí, Marcão. Nossa, nem falha, Arthur, agradeço aí. Nossa, é uma coisa que às vezes nem acredito muito, assim, porque na verdade tudo foi o James Fox, que é o documentarista americano, grande, né, documentarista aí sobre o assunto OVNI, o fenômeno UFO. Depois que eu conheci ele, tive a oportunidade de conversar com ele, e ele confiou e acreditava tipo assim, sempre na investigação que a gente vinha fazendo, né? Como você bem mencionou, o João Marcelo, o Giordano Mazzucci, tem vários outros colegas aí que sempre ajudam na gente, né? Por exemplo, assim, com informações, às vezes com dados. Até gostaria de citar os nomes aqui: o Wesley Andrade, do ETZ Etc., né, teve também o Roberto Munhoz, lá do Arquivo Confidencial, agora o Projeto 93, né,
Então, o pessoal, e vários outros ufólogos, o Jamil, né, Vila Nova, acho que eu não sei se eu comentei, você, Arthur, pô, galera que investigou naquela época, né, então, tipo, começou essa pesquisa e o James ia sempre passando para ele as informações, e ele, lá quando eu conheci ele em 2011, no evento, que foi quando eu te conheci também, Arthur, pessoalmente. Aliás, é bom mencionar isso. Quando você conheceu o James Fox, nós estávamos juntos, nós três. Verdade. Nós três estávamos juntos lá. Nós levamos o James com a namorada para comer numa churrascaria lá em Peruíbe, lembra disso? Lembro, tem até a foto depois da confraternização, preciso achar essa foto, vou te mandar. Tá o Stanton Friedman também, grande Stanton. Isso. Né? Nesse dia, nesse momento, você tinha acabado de conhecer o James Fox, aí nós saímos para almoçar, levamos eles para almoçar. Porra, é inesquecível isso aí. Foi inesquecível. Saber que a tua amizade com ele rendeu frutos, né, nesses anos todos. Né? Nossa, rendeu muitos frutos, assim, nossa, foi ele uma pessoa muito, né, bacana, nossa, uma pessoa humilde também, né, e aí ele falou, olha, naquela vez lá, eu comecei a contar para ele do caso Varginha, aí ele falou, olha, eu vou ficar mais uma semana com a Rebeca, que é a esposa dele, mais uma semana aqui no Brasil, depois desse evento, aí ele me pediu dicas de onde ir no Brasil e tal, porém ele não falava português, né, nada quase, praticamente nem espanhol, aí eu fiquei um pouco preocupado, daí eu tinha, na época, comentado que de Paraty, que eu sempre ia para Paraty, né, no Rio de Janeiro aí, e aí ele falou, eu quero muito ir para lá, daí eu me ofereci para levar eles lá, que eu estava aquela semana mais de folga, daí acabamos que a gente foi, e aí acabou conversando muito sobre essas questões aí de Varginha, e aí ele me falou assim, olha, se daqui um ano eu voltar aqui com uma equipe para gravar algum projeto de audiovisual, você acha que você consegue encontrar as testemunhas lá do caso, as meninas, né, e quem se envolveu para a gente vir aqui gravar? Eu falei assim, olha, naquela época, o pessoal, você lembra, estava tudo mais quieto, né, as meninas não falavam mais, então estava bem difícil de conseguir, assim, que elas viessem para falar, e outras pessoas também do caso Varginha, parece que aquela época lá de 2012 estava mais tranquilo, né, elas não estavam muito querendo, mas daí, realmente, ele veio com o National Geographic, num projeto que ele tinha fechado lá, de uma série chamada Chasing UFOs, que foi, inclusive, na verdade, não foi muito boa a série, não, assim, eles eram um pouco sensacionalista, né, não tratava mesmo. É muito ruim, muito ruim. É verdade. Os caras no riacho lá no meio do mar dizendo que estavam na Amazônia, porra. Isso, é verdade. Aí que eu vi como que era, tinha que produzir algumas coisas, daí já você perde ali o tesão, né, da coisa, porque a gente gosta das coisas reais ali, né, meu? É verdade. E o James também, ele meio que se aborreceu muito, porque ele não sabia que ia ser dessa maneira. Então era ele, um dos apresentadores, e mais uma moça, e o Ben, que era um cientista, inclusive que trabalha dentro da Área 51, um gênio, o cara tem muito inteligente, e ele era da parte cética, né, e científica, que rebatia as coisas, tentava analisar no mais científico possível dos casos, né, nessa série, até que a ideia era legal. Mas aí no fim... Mas esse era um personagem ou o cara era mesmo cientista da Área 51? Não, ele trabalha dentro da Área 51, e foi muito legal, porque teve uma vez, assim, de bastidores, né, a gente gravou, quando eles vieram, a gente gravou em Varginha, em Extrema, e em São Tomé das Letras. Em São Tomé das Letras, aí teve uma noite lá, que aí tava todo mundo, né, já tava todo mundo cansado e tal, e São Tomé, né, o pessoal, vamos tomar uma, né, aí os caras queriam experimentar cachaça, e a gente levou eles lá, todos os gringos lá para um lugar de tomar cachaça, eles começaram a tomar muita cachaça, e o Ben, que é um cara, né, mais assim, né, ele não tá muito acostumado, aí ele tomou lá umas cachaças e ficou, né, alterado, e aí eu comecei a conversar com ele lá, e aí ele falou, não, eu realmente trabalho lá no Groom Lake, né, lá dentro da Área 51 e tal, né, daí eu comecei a aproveitar, perguntar, né, mas eu falei assim, eu acho que comecei a falar para ele assim,
eu acho que essas coisas que aparecem em documentário é muito fictício e fake, né? Eu não acredito muito, né? Daí ele parou assim, olhou para mim e falou assim, ó, Marco, eu vou te falar uma coisa. Ele falou assim, tem muitas coisas que acontecem lá dentro que a gente não pode comentar. Não é bem assim. Tem coisas lá dentro, sim, mas é coisas que a gente não pode comentar. Eu nunca vou esquecer que ele falou isso para mim lá, sabe? Assim, né, nessa coisa. Mas ele não chegou a dizer o que é, obviamente, aqueles projetos secretos e tal. Mas ele é um cientista lá que trabalha num outro departamento lá dentro da Área 51, para o governo americano. E ele tinha sido chamado para compor um dos apresentadores dessa série, né? E aí eles gravaram 13 episódios, foram acho que 10 nos Estados Unidos e um no Brasil. Não, foram 11 nos Estados Unidos, um no Brasil e um no México. E aí foi aquela questão, né, meio que fictício, assim, um pouco, aí até que deu, assim, um pouco lá alguns americanos gostaram e tal. E aí, quando foi para fazer a segunda temporada, o James chutou o pau da barraca, disse que não ia mais, que na verdade não era um programa sério, né? Era bem fraquinho. Eu lembro que eu assisti no Discovery, era muito fraquinho, cara. Pô. Isso, aí ele pegou também e saiu. Se é impressão nossa, né? A gente é mais exigente. Mas, Valtão, não, mas... manda aí pro Marcão. Pô, mas em contrapartida, né? Hoje, o Marcão e o James Fox está fazendo aí um pré-lançamento. Já teve o lançamento do trailer, né? Do novo documentário de Varginha, né? Para quem não assistiu ainda o trailer, eu tô deixando aqui na descrição desse episódio o canal do Marcão aqui com o link do trailer, né? E olha, só de assistir o trailer já tá dando um comichão aqui, né? Não é mais do mesmo, né, Marcão? Você conseguiu aí novidades para refrescar aí o caso. Você pode trazer um pouquinho para a gente? Legal, Valtão. Obrigado aí pela divulgação também. E sim, o caso, né, foi com certeza com a ajuda de muita gente aí, de todos esses colegas que a gente já falou o nome, todos que ajudaram, e as testemunhas também, né, que aceitaram participar desse projeto. E foi legal porque a pegada do James dessa foi uma pegada mais jornalística, investigativa. Então, todo momento, o diretor de fotografia, né, que é o câmera, ele ia filmando praticamente tudo que ia acontecendo. Então, você vai ver, às vezes, no documentário, assim, o pessoal da equipe junto ali, não é nada muito certinho, né? E aí, obviamente, tem também as entrevistas sentadas e tal, mas conseguiu reunir o que a gente sempre já se falou do caso Varginha, né, que é aquela história clássica, né, da cronologia, de certa forma, mas vai agregar mais algumas novas entrevistas que algumas são inéditas e outras, por exemplo, uma que a gente fala que a informação, o conteúdo da informação que vai ser exposta a público, assim, pela primeira vez pela pessoa, ela já foi divulgada já há muito tempo, já lá em 96, pelos ufólogos, o Birajara Rodrigues e o Vitório Pacatini, né, daí junto do Claudeiro Covo, do Marco Petit, na época que eles estavam, né, à frente da investigação, e aí eles conseguiram fontes, assim, fidedignas, eram fontes militares que detalharam partes de operações que elas participaram, esses militares. Fitas proibidas e tal, né? Isso, são os depoimentos, né, assim, que eles escolheram na época, desses militares, que era tanto do Corpo de Bombeiros e do Exército, né? Com certeza, na época, houve mais vídeos, mais depoimentos de todos os, acho que, desde a parte de hospital, parte militar, parte da polícia e os civis, né? O Birajara, eu lembro que, nossa, ele fez um trabalho muito bom de catalogação, porque uma vez eu estava lá na casa dele, o Arthur também conheceu, já teve lá, amigo do Bira também, ele tem, assim, nossa, uma coleção de
de vídeos, de coisas que ele fazia na época com a câmera dele, né, e ele mesmo editava, então tem um acervo, assim, muito rico, né, então na época você via que tinha, não era só lá em Varginha que estava tendo aquela onda, né, então espalhou para outras cidades ali ao redor de Varginha, e para o documentário a gente conseguiu unir, trazer, assim, por exemplo, essas informações, uma dessas informações, assim, de como que teria procedido, né, ali o transporte da retirada de uma das criaturas do Hospital Humanitas, levando para a ESA, a Escola Sargento das Armas, lá em Três Corações, e no dia posterior, que foi na madrugada do dia 23 de janeiro, transferida para a Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, né, mas assim, a gente também teve outros levantamentos que a gente ainda está em análise, porque a gente acredita, tem indícios que teve uma atividade também bem atípica no aeroporto de Varginha, né? Então houve aviões que desceram lá, inclusive helicópteros também da Força Aérea. Então a gente não sabe muito pouco, na verdade, sobre tudo, né? O que se conta mais é com o depoimento, o relato desses militares, né, que são muito interessantes, assim. O Marcão, desculpe te interromper, no trailer deu para perceber que vocês conseguiram reunir a base, vamos dizer assim, mais sólida do caso, ou seja, os momentos e os episódios que são incontestáveis, que realmente aconteceram, mais sólidos, e reunindo ao mesmo tempo com novas testemunhas, com fatos inéditos, que, como o Walter disse, trouxe um frescor para o caso, né? Ou seja, aquelas pessoas que, por acaso, estão achando que o caso já se esgotou, que já não teria mais nada, nenhuma novidade Estão sobre o caso, enganadas, né? vocês, nesse documentário, vão provar justamente o contrário, entendeu? O caso está vivo, vocês trouxeram várias testemunhas novas, inéditas. Me chamou a atenção, eu já tinha até uma opinião meio suspeita sobre aquela questão do local da queda, e acabou que você, aquele momento que o Carlos de Souza mostra o local exato, que nós estivemos lá, eu estava lá. Peraí, Arthur, vamos relembrar essa história. A fazenda que o Carlos de Souza disse que viu lá, a operação de rescaldo ali, de limpeza, né? Foi a mesma que vocês fizeram uma varredura. Sim, exatamente. O local é exato, é o mesmo. Uhum. Inclusive, quando o Marcão mostrou o trailer para nós, eu identifiquei na frente do Marcão. Falei, ó, o local é esse. Mas o Marcão, na hora, falou para mim, porra, você sabe mesmo. Porque eles sabiam, o Marcão sabia, mas não podia falar para ele, porque eles queriam gravar ele identificando. Né, Marcão? E era uma estratégia também, justamente para corroborar a história dele, né? A gente não pode induzir em nenhum momento a testemunha ali. Então eu deixei quieto, assim, falei, vamos deixar ele apontar para ver aonde que era, né? Se realmente ele vai achar. E você vê que no começo o James fica até meio frustrado um pouco, porque o Carlos ele não acha, ele procura, vai para um lado, vai para outro. E eu, aquele dia, nossa, tava um calor, tava suando, tava bem grande, obeso, e aí indo para lá e para cá, e indo, nossa, eu lembro, e não acha. Ele demorou para achar, Marcão? Ele demorou para achar? Ele demorou um pouco para achar, porque ele falou, não é, daí o James falou, pô, daí o James até comenta depois nos bastidores, assim, fala, putz, teve uma hora, um momento que eu achei que, droga, a gente não vai conseguir gravar numa coisa legal e tal, porque ele não acha, acho que não é aqui,
né? Eu estava até meio que desconfiando, assim, será que é aqui mesmo? Porque ele sempre utilizou de uma casa como referência. Como eu não estive em 96 com vocês lá, infelizmente, porque eu era novinho, né? Tinha 11 anos na época, pô, vocês tiveram lá, então vocês sabiam, assim, mais ou menos onde tinham sido. E o Carlos, desde aquela época que foi com vocês lá, voltou com o Pacati, aliás, com o Birajara, com o Claudio Covo, ele não tinha voltado mais lá. Então, ou seja, foram 26 anos, 25 anos praticamente ali, sem voltar até o local. Então, muita coisa muda. E ele mesmo disse que a estrada mudou bem, assim, ele achou que a estrada de terra, só que aquela coisa, ele demorou para encontrar o local ali, e por causa da casa, que ele não estava achando a casa. Só que eu sabia que tinha uma casa mais atrás, mas eu não queria induzir ali, né? E aí, no momento depois de muita procura, aí eu falei, ó, tem uma casa, acho que lá atrás das árvores, né, que fica bem ali para baixo, né? E daí o James fala assim, até aparece no documentário, tem uma casa lá, então, lá logo depois das árvores. Eu falei, isso. Daí ele falou, vamos lá então, vamos lá para ver se ele reconhece alguma coisa. E aí, quando a gente chega lá para baixo, um pouco mais abaixo, ele vê a casa, daí ele identifica e sai correndo, é uma cena que ele sai correndo, né? Aí Não, você vê a emoção. Eu mostrei essa pro Arthur cena essa é cena. emocionante, né? Uhum. Essa E ele cena se Só emociona. para lembrar o pessoal o depoimento do Carlos de Souza, ele ia num encontro de ultraleves, se eu não me engano, né? Ele estava na estrada ali de Varginha para Três Corações, se eu não me Isso. engano, é esse o depoimento dele. Ele começou a ver a movimentação ali, ele começou a ir atrás ali da região, ele começou a ver destroços, né? Até mesmo destroços metálicos que aparentavam ser muito parecidos com o caso Roswell, né? Que amassava e desamassava, né? Ele chegou até a comentar isso, se eu não me engano, né? Isso. Exatamente, Confesso, Edu. eu É legal. confesso que eu não acreditava Uhum. por, por, é, é, por, por, por esse depoimento mesmo ser muito parecido com Roswell, né? E Sim, talvez ter criado uma falsa lembrança na cabeça dele e tal, né? sim. Mas a, a imagem que eu vi ali no trailer já aparenta ser de bastante veracidade, né? E depois, Uhum. uma coisa que o Arthur havia me comentado alguns podcasts antes desse, que eles foram lá fazer a varredura, ele falou que a cena ali da, da fazenda era tão clara que teve ali um resgate com marcas de pneus, com marcas de sapatas de caminhão muque, que ele falou que parecia até ser montado, né, Arthur? É, eu depois de muito tempo de passar por algumas experiências e começar a entender como funciona a cabeça da inteligência militar, eu comecei a lembrar do que a gente encontrou lá e começou a me parecer que era muito óbvio demais de que os militares não deixariam uma cena tão montada que estivesse caracterizado de que ali aconteceu alguma coisa. Então, comecei a achar que aquilo ali tinha sido montado para induzir a gente a achar que era aquele local, quando na realidade poderia ser um outro local, né? Sim. Os militares da inteligência trabalham muito com isso, eles criam várias cenas para confundir e Falsas proteger verdades, né? proteger as locações verdadeiras. E aí, mas quando eu vi a emoção do Carlos de Souza no trailer do documentário aí, esse mais recente do Marcão, aí eu falei, não, esse cara não está interpretando, ele não é tão bom ator assim, não é possível. Ele se emociona
né, Marcão? E emociona vocês todos, né? Porque, inclusive, foi muito louco, assim, porque, né, o diretor de fotografia, que é o David West, ele é um cara ele é um senhor que já filmou, filma em Hollywood, né, ele é lá de Los Angeles, ele filma tudo com esses atores aí, Mel Gibson, Bruce Willis, né, e aí ele falou assim, que para ele a cena de todos os filmes, mais do militar, que para mim, né, e talvez para o James, é o mais impactante para nós, né, ele confirmando a questão do transporte, mas para o David West, né, por gravar, ele falou que o Carlos teria que ser bom igual, tipo, ele até falou, tipo, George Clooney, os caras aí, sabe, muito muito bom ator para fazer aquela cena ali, né? Mas é como o Valtão disse, é um relato muito polêmico, o do Carlos, tem bastante gente que não acredita, tem outras pessoas que acreditam, mas é igual aquilo que a gente fala, né? A gente não pede, né, nada para as pessoas acreditarem no caso, igual o James fala até, ele falou assim, eu não peço para que ninguém acredite, que eles assistam e depois vocês tirem as conclusões, cada um vai tirar né, sua própria conclusão, porque foi um trabalho sério ali que você vê, aí a montagem do documentário é muito louco, porque tem muita coisa que vai batendo, e às vezes teve testemunha agora que nunca conversou com nenhuma das meninas, tipo assim, as meninas mesmo quase nunca encontraram com outras pessoas, testemunhas, entendeu? E tem muitas informações de bastidores que confirmam, assim mesmo, que o negócio teve um avistamento de objetos voadores não identificados, mesmo, aliás, eram objetos que eles dão forma, assim, porque estava tão nítido, porque estava tão baixo, mais ou menos na altura de um poste, que muita testemunha chegou a avistar naqueles dias lá, né? Eu vim de Varginha essa madrugada, ontem eu conversei com a esposa de um médico, que o médico viu 3 dias antes de estourar, e as meninas verem lá, ele viu o objeto passando, era um médico também de nome lá de Varginha, né, ele viu junto com uma outra senhora, e daí nós entrevistamos para o documentário uma família também, que eles não queriam de jeito nenhum gravar, eles só queriam comentar a história, e aí eles viram, eles falam, uma nave era um disco voador mesmo, não sei dizer, né, o senhor ele fala, então aí você vê o casal e a filha comentando esse avistamento que eles tiveram em janeiro de 96 lá, e foi uma coisa que ele mudou a concepção dele, a visão dele, e ele até fala, não sei porque que Deus me deu essa oportunidade de ver, ele fala, aquilo é real, aconteceu, ele fala assim, não tem como não ser, esse caso de Varginha é real, ele falou, né, você vê que ele fala, né, e aí tem uma hora que no final que o James dá não que dá uma provocada, mas é de propósito ali para ver, né, você mexe com a emoção da pessoa, né, meio que, não que suspeitando, mas meio que perguntando para ele melhor, o senhor tem certeza realmente que o senhor viu isso? Daí aí até o senhor dá uma exaltada assim, ele fala assim, eu tô vendo o que os meus olhos viu, né, ele fala bem assim, não preciso mentir, não preciso gravar aqui, ele falou, inclusive, eu falei, eu nem queria gravar, ele falou, inclusive estou gravando sem aparecer meu rosto, né, que eles gravam de costas, falou, é real, daí ele falou, daí ele fala que aquilo realmente aconteceu, então, quando você sente, você vê ali, Valtão, sabe, o Arthur sabe disso, você olha, né, no olho da pessoa, às vezes tem relato que você vê no seu feeling que a pessoa não tem como tá criando ali, tá inventando. O Marcão, o bacana dessa testemunha é que é uma testemunha que estava com a família, então não foi só ele que viu, eram várias pessoas viram, né? Ele estava com a esposa, com as filhas, né? Se eu não me engano, foram 4 ou 5 pessoas que viram. Né? Eram 4, né, com o motoboy, e ontem eu conversei com essa esposa desse médico, eles moravam praticamente quase na rua dessa família, na época, que a rua que eles moravam, é importante destacar que é a rua que eles viram isso, o que aconteceu? O motoboy veio entregar a comida à noite, ele saiu para ir pegar a comida na rua, assim, ali, né, o delivery, aí quando ele saiu na porta, aí o motoboy já estava olhando para cima, observando esse objeto. Daí, de repente, ele pegou o negócio, começou a olhar também.
Aí quando foi nisso que a filha e a esposa saíram na garagem ali da casa, e aí eles ficaram observando durante uns 15 minutos. E aí eles comentam que esse objeto ele ficava como se estivesse procurando alguma coisa, e diz que não fazia barulho nenhum, falou que era muito nítido mesmo, assim, que ele conseguiu ver todas as estruturas, né? Aí eles comentam lá, né? E aí como se tivesse assim, indo para lá e para cá procurando alguma coisa. E uma coisa engraçada que ele comenta assim, ele falou que na hora que o motoboy entregou a comida para ele, o motoboy subiu na moto e saiu Vazou, né? vazou numa correria ali, saiu de medo, né? E aí o interessante é que né, mais uma vez falando, a esposa do médico, que infelizmente esse médico já faleceu, ele avistou ali, quase ali, umas ruas próximas ali, e 2 ruas para cima, 3 ruas acima da Benevenuto Bras Vieira, que é o local onde tem o terreno baldio, onde as meninas avistaram a criatura, né? Então você vai unindo as coisas, cara, é muito louco. Isso que eu percebi no pouco, um trecho pequeno que aparece no trailer, que eu percebi que vocês tiveram uma sacada maravilhosa, porque vocês conseguiram fazer uma tomada de drone, apareceu muito rapidamente, mas deu para perceber, que mostrando que tudo aconteceu num perímetro ali de 4 quarteirões. Essa família viu ali, morava ali, você acabou de dizer, estava próximo do local do terreno baldio, onde as meninas viram, que também estava próximo do local onde houve a captura do Xerese, e que também estava próximo ao Jardim Andere, ou seja, todos os fatos mais, vamos dizer assim, relevantes aconteceram Arthur, em um tá perímetro. Cortando um pouquinho, tenta ir num local que tenha mais internet aí, tá cortando um pouquinho. Então, eu não sei, eu acho que é o que eu me mexi aqui. Melhorou? 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 Tá meio metálico ainda. Porque eu estou muito perto. Mas, na realidade, tá ouvindo bem agora? Tá ouvindo, Marcão? Agora sim. Agora eu estou ouvindo. Estou ouvindo bom. Então, o que eu achei extraordinário, eu não sei se isso provavelmente foi uma sacada do James e do cinegrafista, porque foi maravilhoso. Ali, ele mostrou, através da imagem, todo o contexto em apenas 4 quarteirões. Aconteceu tudo ali, naqueles 4 quarteirões. Exatamente, Arthur, é isso mesmo. E a ideia foi a sacada na época, no dia que eu lembro que a gente estava gravando os drones, que o James que gravava os drones, né? E aí a ideia mesmo era mostrar para a audiência para a pessoa entender, porque nunca foi mostrado dessa maneira, ainda mais hoje com a tecnologia de drone, que fica muito mais fácil de a gente fazer, né? Então a ideia era fazer essas marcações para as pessoas terem noção o quão perto foi uma coisa da outra, né? E nunca foi mostrado a rua que o Xerese ali, aéreo, né, fez a captura com o Eric Lopes. Aí também, ali onde tem as meninas avistaram a criatura, aí um pouco mais ali, a outra rua paralela, é onde o Rubão, que é o Ruber Ladeira, foi parado pelo Exército no dia 20 de janeiro, um pouco por volta das 15 horas, né? E aí ele subiu, importante frisar que ele estava na quadra lá, que é o ginásio do Marcão, que fica um pouquinho para baixo ali da rua do terreno baldio, fica, né, para baixo. Ele viu os dois caminhões do Exército passando para ir lá sentido bairro do Jardim Andere, e eles chamaram a atenção, os 2 caminhões do Exército, porque um pouco antes, um amigo deles tinha chegado lá no ginásio e comentado que ali para cima, onde ele trabalhava, que era na oficina do Zé Cavalo, que é uma lanternagem que fica ao lado encostado do terreno baldio, na verdade o muro que a criatura estava, né, fica encostado a essa lanternagem lá. Então esse rapaz que trabalha lá, ele desceu no ginásio e comentou um pouco antes que o pessoal tinha escutado um barulho de tiro de um fuzil, né, e que o exército já tinha sido visto lá. E aí o pessoal da quadra ficou curioso,
E aí, quando eles estavam ali na frente, os 2 caminhões passaram, eles resolveram, o Rubão, junto com mais 3 amigos, subirem sentido para ver o que eles estavam fazendo lá. E aí, quando eles entram numa rua ali, se eu não me engano, acho que não sei se é a Silvanópolis, estão subindo, que é uma que dá acesso a Benevenuto Brasileiro, um pouco antes, aí eles falam que avistam os 2 caminhões parados assim, bloqueando a rua, um pouco para baixo assim, e o outro um pouco mais para cima, quase na entrada daquela rua da Benevenuto Brasileira. Aí ele fala que eles tentam passagem, forçam a passagem assim, os caras não deixam eles passarem, os militares estão 5, de 4 a 5 assim, em fileira, né, bloqueando. Aí eles falaram assim, não, tem que passar aqui. Aí ele até comentou que esse rapaz que trabalhava lá, parece que comenta assim, não, eu esqueci minha carteira ali, eu trabalho ali na lanternagem. O cara, não, mas agora não pode passar. Daí acho que o Rubão fala assim, não, mas eu tenho o direito de ir e vir, tá na Constituição, né? Daí diz que eles foram tentar forçar a passagem, eles ergueram a arma, assim, e não deixaram ele passar. Aí logo depois, assim, aí passa um Fiat Panorama no canto da rua, que era um local onde, inclusive, o caminhão estava, né, bloqueando, e aí os militares sobem no caminhão, e aí seguem esse Fiat Panorama descaracterizado, e aí eles saem dali. Daí foi isso que o Rubão avistou. Então mostra também no drone a localidade onde que teria isso acontecido, né? Eu tenho uma dúvida, Marcão. Esse momento aí da rua bloqueada e tal, que acabou sendo uma coisa nova também, isso só veio à tona a partir do seu trabalho, da sua investigação. Esse momento aí da rua bloqueada, ele foi antes ou depois das meninas terem visto? Isso foi às 15 horas, meia hora antes delas verem. Então, está esclarecido. Então, quer dizer, eles estavam bloqueando, na realidade, o nosso amigo já estava no terreno baldio, provavelmente escondido, né? Exatamente, ou ele estava por ali, porque ele era aquela cheia de mata na época, né? E o importante dizer, é uma coisa interessantíssima, que os meninos, né, o Rubão, junto com o pessoal, eles estavam lá na quadra e tinha bastante gente, porque era dia de sábado e todo mundo ia jogar futebol lá. Eles falavam que jogavam aquele 10 minutos ou 2 gols, né? E aí eles falam que o Mudinho estava lá na quadra, porque o Mudinho ele fica agachado pegando bituca de cigarro, até para falar para a audiência, para explicar, o Mudinho, o exército tentou ridicularizar as meninas, dizendo que o que elas viram tinha sido um rapaz, tinha sido um rapaz na cidade de Varginha ali, que mora ali próximo, que com ele tem uma, assim, deficiência psíquica, talvez ali, ele fica agachado, pegando bituca de cigarro, né, e fica agachado, só que as meninas comentam que elas sempre conheciam o Mudinho ali do bairro, que sempre viam ele, então o exército fez isso e colocou, né, na versão do IPM, que foi o Inquérito Policial Militar, a versão de que o que as meninas viram tinha sido o Mudinho, né, então é importante frisar nisso que, por exemplo, mais de 30 pessoas que estavam na quadra viram o Mudinho lá naquele horário que as meninas tiveram avistamento, quase, entendeu? Porque ele ficava lá todo sábado para pegar a bituca de cigarro, que a turma sempre jogava ali, então ele ficava ali, entendeu? Então é muito interessante, né? Esse detalhe é importante, eu não sabia desse detalhe, de que os caras já tinham bloqueado uma das ruas principais ali antes das meninas terem visto o ser. Mas eu queria puxar para outro assunto. Eles estavam fechando o perímetro, né? Exatamente. Isso. E sabe o que é o mais legal, rapidinho comentando, só para de contextualizar essa parte do Rubens, né, do Rubão e dos amigos dele, a gente o James quis fazer uma enquete popular no meio da cidade, no centro da cidade, ali próximo, na frente da concha acústica, e aí a gente escreveu umas cartolinas, né, se você sabe alguma coisa de 1996 do caso, né,
por favor, venha falar conosco, né? Então, você estava ali, estava eu, o James, a Fernanda Pires, a gente estava segurando, né, os cartazes, e aí ia passando o pessoal, ia chamando a atenção, né, as câmeras e tal, e o pessoal via, e aí não é que apareceu algumas pessoas falando mesmo ali, e pessoas, você vê que é fidedigno, né, que estavam trabalhando ali, e aí teve dois que foi muito interessante, que um fala que ele também viu os militares bloqueando praticamente na mesma área que o Rubão fala, onde que eles estavam bloqueando. Então esse outro, sem ali, né, viu numa outro determinado ângulo que eles fecharam essa parte aí ali do bairro do Jardim Andere e não deixavam passar. Então corrobora o relato do Rubão, né? E o outro relato que corrobora igual esse é o relato do Ney, que é o repórter da TV Princesa, lá de Varginha. Ele na época, hoje ainda ele é repórter, e na época ele cobriu o caso Varginha. Ele comenta que também ele recebeu à noite, na hora da chuva, mais ou menos no final da tarde para a noite, que caiu aquela chuva muito forte lá em Varginha, ele recebeu um comunicado que as meninas tinham avistado uma criatura, um bicho lá perto do ginásio do Marcão, que é esse ginásio aí. Aí ele fala que ele pegou o fusquinha dele e foi para lá, e aí também chega, e ele falou que tinha caminhões do exército, aí pararam e falou, não, falou assim, aqui vocês não podem passar assunto de segurança nacional, né? E aí, daí, ele comenta também que numa outra oportunidade, eles enviaram 2 repórteres de lá da TV Princesa na ESA para fazer as perguntas, quando começou a sair na mídia, e aí teve um momento que o sargento lá se irritou e falou que se eles fizessem mais alguma pergunta, eles iam ser presos, né, e tal. Então, eles falam que desse acobertamento que houve, né, na época. Então, são pessoas diferentes que contam a mesma história. Isso é importante, né? Deixar claro, né? Que corrobora, né? O mesmo depoimento de pessoas que não se conhecem, né? Isso é muito interessante. Isso. Fazer essa sabatina, né? Isso, exatamente. Mas o que eu ia falar, Marcão, você lembrou aí do rapaz que era que trabalhava junto com o Xerezi, que tem um trechinho no trailer que vocês foram até lá para entrevistá-lo e ele ameaçou botar todo mundo para correr à base de bala, né? Foi fogo isso aí. Eu não queria estar lá, eu avisei o James, né? Mas ele foi naquele instinto jornalístico dele lá e eu avisei, eu falei assim, olha, eu acho que não seria legal você ir lá porque ele não gosta de falar. A gente ficou sabendo que quando ele toca no assunto ele fica diferente, ele não gosta, né? E aí ele falou, não, mas qual que é o que você acha que é o pior que possa acontecer? Eu falei, não sei, né, meu, vai que ele tá armado lá e queira, né, sei lá, ameaçar. O James não acreditou muito, né? Eu tive meio que esse sentido assim também aí, tanto que daí ele comunicou, porque ele sempre estava perguntando para todo mundo que ele podia, de Varginha, que tinha assim um pouco da influência lá em Varginha, para ver a possibilidade de conectar o Eric Lopes com a equipe. E aí, quando a gente foi a entrevistar o prefeito da cidade de Varginha, que foi até interessante, né? Ele fala a favor do caso também, o prefeito Lúcio Verde. Ele fala que, né, fala a favor do caso Varginha. O James aproveitou a oportunidade e perguntou, olha, você teria como conectar com a gente, com aquele Eric Lopes e tal? E aí o prefeito passa o contato de um outro rapaz que eu já conhecia, tinha conhecido em Varginha uns anos antes, que é o presidente da Câmara dos Vereadores, um advogado grande, brother, um abraço aí se ele estiver escutando, o Rômulo. E aí o Rômulo, o pai do Rômulo é sargento da Polícia Militar, e aí sabia, né, mais ou menos onde que o Eric Lopes morava, e nos levou lá. Ele falou, olha, eu levo vocês lá e vocês falam, né? E aí eu falei, não, tudo bem, vamos lá então. Mas aí nisso eu falei, James, eu acho que melhor não, a gente não ir e tal. E aí ele acabou indo. Daí eu acabei ficando no carro,
Aí sai o James, a Fernanda, né, para fazer a tradução, e o Rômulo. E aí o Rômulo chama, né? Fala, Eric. E aí ele sai assim na janela, e aí o Rômulo fala assim, ó, tem uns americanos aqui querendo falar com você. Daí ele já fala assim direto, né? Se for sobre aquela história do ET, é melhor vocês irem embora, senão vocês vão arrumar problema. Senão vocês vão arrumar problema, né? Daí ele falou assim, não, mas ele falou assim, daí ele falou assim, se ele ficar sabendo, ele vai sair com vocês daqui na bala. Daí é melhor vocês irem embora, vão arrumar problema. Daí daí a Fernanda tenta falar, daí o James não tá entendendo nada, porque nesse momento, né, o pessoal já recebe, ninguém tá entendendo, você acha que esse cara meio que entendendo, né? E o câmera tava de longe filmando, e o cara do som tava com aquele boom, né, o técnico do som, o Gui, tava assim, meio olhando, assim, que ele era os únicos ali que entendiam português. E, tipo, o James entendendo, daí o James fica assim, pergunta, daí tem uma hora, please, please, né? E o Eric, tipo, fazendo assim com o dedinho, não vai falar, né? Ele falou, não, ele só queria perguntar pro senhor, né? Ele falou, não, melhor vocês irem embora, ele vai sair daqui e vai meter na bala. Então ele fala 3 vezes, né? Ele fala Daí, 3 vezes. E a Fernanda da, parece que ficou nervosa, né? ela ficou que ela não traduziu pro James, ela devia, né, no momento ali acho que, sei lá, no momento quente ali, né, muito rápido, né, e aí ela acabou não traduzindo ali, e aí ele fala, daí tem uma hora que ele fala assim, em português, né, tipo, pergunta, por favor, e daí ele falou, não, daí ele faz assim com o dedinho, né, não, da janela, e daí a Fernanda pega e fala, não, ele só tá perguntando pro senhor se o Lopes poderia dar um depoimento dela. Daí ele fala assim, o Lopes é eu. Ele fala bem assim, né? Daí o dia Essa fala, hora foi tensa. daí foi tensa. Aí o Rômulo entende, né? Que daí o Rômulo fala assim, você é o Eric? Eu falo, eu não sabia que era o Eric, não sabia. Então tá bom, então, você não quer. Não, ele não quer, aí o Rômulo, ainda bem que o Rômulo cortou ali, porque o James estava tanto, não estava entendendo, e o James, né, ali querendo falar, aí no final, daí o cara fala, então tá bom, não, deixa quieto, terminar, daí o Rômulo olha pro James e fala, não, terminou dele, daí o James até fala assim, terminado, daí o Romulo falou assim, gente, vamos falar lá, né? Aí nesse momento eu saio do carro, só que eu não sabia que. E aí eu saio filmando até, né? Tanto que eles usam a parte da minha câmera, que daí eu pego o guia assim, fazendo assim com o dedo, né? Pra que não, né? Eu não sabia ali o que estava acontecendo. Daí eu falei, o que aconteceu? Daí ele falou, o cara ameaçou atirar lá na gente, lá 3 vezes. Falei, puta, eu avisei, falei que isso aconteceu pro James, ele não acreditou, né? Me parece, no final, ele fala assim, é melhor vocês irem embora que vai ficar ruim para vocês. Ele fala 3 vezes que ia meter bala, né? Assim, E então, assim, mexe com ele, não, eu tava... Entendeu? É um assunto que você vê que mexe com ele, por exemplo, às vezes fica pensando assim, porque poderia ter tido alguma outra opinião, muda a vida né? da pessoa, né? Muda a vida, e a gente tem que entender, eu tenho que respeitar, inclusive se o Eric estiver escutando, eu respeito muito a sua posição aí, porque a gente não sabe sim, o que completamente eles entendido. passaram. Além Entendeu? E de até peço ter desculpa, ele aproveito a oportunidade. né, toda essa experiência, ele perdeu um amigo, né, um colega. Um grande colega de infância, e então eu aproveito a oportunidade para pedir desculpa dessa invasão. Eu pedi para que não fossem, né? Mas aproveitar para pedir essa desculpa. Ali, além de toda a seriedade dele ter perdido um companheiro em plena missão, uma missão que eu acho que é a mais extraordinária da vida deles, também tem as questões institucionais, né? Ele é um agente público, mesmo estando na reserva, mesmo estando aposentado, ele não pode, de maneira nenhuma, deixar vazar qualquer tipo de informação de uma missão sigilosa. E ele cumpriu. E ele cumpriu. Ele pode ter problemas sérios, pode perder a pensão, pode perder o soldo.
Imagina, é comprometer a vida inteira do cara. Por isso que ele agiu com tanta, né, com tanta seriedade, né? Com tanta, É, fantástico. é, Esse é um... Qual outro momento você considerou assim? Qual outra testemunha que é inédita, que também antes não tinha se pronunciado publicamente e que vocês estarão trazendo no documentário? então, uma outra também que, nossa, eu fiquei bem feliz que ele aceitou participar. E assim nossa, é muito interessante mesmo o relato dele, é de uma pessoa que trabalhou a vida inteira no hospital regional e ela se envolveu numa questão lá da radiologia, de tirar o raio-x numa situação lá atípica, e aí eu localizei essa pessoa em 2013, lá em Varginha, eu cheguei a conversar com ela, ela contou a história. Eu fiquei impressionado, assim, até no momento lá. Eu queria muito que ele pudesse gravar. Ele estava trabalhando, até ele falou: não vou mexer com isso, gravação e nada, né? E aí, em 2013, já estava com esse projeto do James, né? Ele ia vir para fazer o 701 aqui, que era o outro projeto que virou The Phenomenon. Eu falei assim: não, mas olha, tem um documentarista, James Fox, tal, né? Até no momento ali, eu ofereci um cachê para ele, né, para que se ele fosse gravar esse depoimento e não aparecesse, né, não ia aparecer de jeito nenhum, né, e aí ele falou que não ia mexer com isso e tal. Daí passou um tempo, agora eu localizei ele em 2021, novamente, e ele aceitou. Então ele para resumir, que, participou ali de um momento que era mais ou menos umas 9 horas da manhã, em janeiro de 96, ele foi chamado para fazer um procedimento, e aí de um raio-x, aí no momento que ele chega lá para fazer o procedimento, ele fala que entram 4 militares, 2 da polícia militar e 2 do exército, aí tinha uma caixa assim, aí eles abrem esse caixote de defunto, tiram aquele saco plástico preto com zíper, colocam em cima da maca, e aí pedem para ele fazer radiografias, né, assim, de várias partes do corpo, do tórax, né, e várias outras, menos do pescoço, da cabeça. E aí ele faz essas radiografias. O cara participou do raio-x do ET, né? Fantástico. Ele fala, é muito louco que ele comenta que assim, o cheiro de amônia, de enxofre, ele falou que era um cheiro misturado de enxofre, amônia, podre, era tão forte que na hora que os militares chegaram, um dos militares ofereceram uma pomada para ele, ele pegou a pomada, passou no nariz assim, que tipo né, tipo o Vic, né? Porque estava tão forte o cheiro, então ele pegou e fez esse procedimento das radiografias, e ele falou que todos os momentos a padronização ele pega a revelação e olha para ver se está no padrão. E dessa vez eles não deixaram, tipo, foi a única vez que ele não pegou para olhar, porque os militares Era isso que pegaram eu e ia colocaram logo. perguntar. O que ele Sim. viu na chapa? Eles não deixaram ele olhar, porque ele falou assim, era um procedimento normal, eu conferi para ver se estava no padrão as imagens, e eles não deixaram eu tocar né, no filme, e eles já levaram lá para cima, eles mesmos revelaram, porque olha que uma coisa muito interessante isso aí, até pessoal que depois é de Varginha aí, pode até comentar, dessa época tinha um rapaz que trabalhava na Revelação, lá do hospital regional, e ele era deficiente visual, entendeu? Então ele não via, então ele trabalhava lá para no escuro para revelar esses filmes. E o militar ele foi lá em cima levar e fez o cara fazer a revelação, e ele colocava dentro do envelope e não deixou esse senhor ver. E aí o senhor falou assim, Pô, no que final... sacanagem, meu. Pô, isso é sacanagem. E daí eles Não, pegaram na hora... não, e tudo a ver, né? Ter um profissional
deficiente visual, veio a calhar perfeitamente, porque não tinha... Perfeitamente, parece até coisa de filme, né, Porra, cara? Mas isso aí você fala, é coisa, né? E aí, e naquela época ele até comenta, porque naquela época era a revelação, não é igual era agora, que é digital. Antigamente era tudo no filme, né? Então, tinha que colocar chapas. Ele comenta que, por exemplo, na hora que ele ia colocar debaixo do cadáver, que seria o cadáver, do saco plástico, os caras não deixaram ele tocar nem no saco plástico, assim, os dois militares, um em cada ponta da maca, levantando, e aí eles colocando, daí ele colocava, assim, embaixo sem tocar, né? Mas o cheiro, ele Aliás, falou que... Oi? aliás, por falar nisso, no trailer aparece uma ilustração que é do nosso amigo Jamil Villanova, né? A Isso, várias, ilustração dessa cena aí, eles na sala, o raio-x ali, parece que tinham isso, mais pessoas, né? Médicos. isso, médico, tinha um Essa... médico acompanhando um médico, mas então, o Jamil Villanova fez todas as ilustrações do documentário, né? E ele foi o principal ilustrador da época de 96, o Sim, Claudemir sim, levou ele lá, e ele que foi o principal, né, Arthur? Na época sim, fez sim. Aquela todas as imagem ilustrações. padrão, a primeira imagem do ET foi feita por ele, de acordo Uhum, com a descrição das meninas. O Jamil, é, aproveitando aqui para mandar os parabéns para o Jamil. O Jamil é um grande amigo, uma das Jamil maiores é muito, feras da ufologia brasileira e ilustrador assim, nota 1000, top, né? Top. As ilustrações ficaram maravilhosas. Nossa, é, ficaram mesmo. arrebentou, Jamil. O James gostou muito, né? E é legal que ele foi da época. Então, esse né, dessa pessoa da radiologia lá e tal, ele se ele aposentou. fala do tamanho, mais ou menos, desse ser dentro do saco? Ele fala, parece que era 1 metro, mais ou menos 1,60 m e 70. Ele não consegue muito bem medir, porque foi tudo muito rápido. Ele falou que o procedimento foi muito rápido. Eu Tipo assim, lembro que na época teve um assunto, né, que houve um crime na cidade, né, para cobrir essa história aí, teve um crime na cidade isso, e fizeram a exato. exumação de um suspeito. Aí Isso, do levaram Zé no Maria. hospital e tinham que fazer a radiografia desse cadáver e tal, meio que Muito para, né? Foi interessante, isso, né? interessante você falar isso, que eu conversei ontem à noite com o médico, o Armando Fortunato, que foi o legista que fez a autópsia no Xerese e e no, no Zé Maria, que foi esse rapaz que que foi pego lá na boate, né? Eles comentam da história, até, né? A família não gosta assim de, né? Coitado, porque o Zé Maria era uma pessoa muito boa. Conversei com várias pessoas que chegaram a conhecer esse rapaz. Aí dizem que ele, não sei se é verdade também, ele mexeu lá no caixa de uma boate, aí chamaram a polícia, e ele foi preso. Aí diz que lá dentro da cela ele se suicidou, se matou por causa de vergonha, por causa da família e tal. Daí o que aconteceu? Daí os militares foram lá, pegaram o corpo dele, exumaram, depois a família, né, queria ter, aí enterraram primeiro, obviamente, aí depois foi pedido para exumar o corpo dele, para levar para lá, pro hospital e para fazer assim, a radiografia. Então o doutor Armando Fortunato, ele que fez a radiografia no Zé Maria, ele me contou ontem que Ah, ele, que ele que ele me contou. fez a radiografia no cadáver. Ele não, o doutor Armando Fortunato que fez a autópsia, desculpa. Aí ele pegou, Ah, ele falou que foi pedido, ele mesmo pediu para fazer uma radiografia do pescoço para ver se era enforcamento ou se realmente lá eles iam determinar se foi suicídio ou não. E aí ele falou para mim, daí eu perguntei, sem ele saber, do radiologista que deu o depoimento para a gente, eu perguntei para ele, falei, viu, mas então, só para ver, né, você vê, assim, viu, mas o senhor pediu para fazer radiografia do corpo, quase do corpo inteiro dele? Ele falou, não, só do pescoço, só aqui dá, só uma. E o outro fez praticamente quase de todo o corpo, só da cabeça que não.
entendeu? Não bate, Então, né? ali não bate, por exemplo, se foi o cara ele pediu, ele que foi o cara que pediu na autópsia para fazer a radiografia no Zé Maria. E o cara ontem me confidencializou que ele só pediu para fazer do pescoço. Por exemplo, esse pessoal que trabalha na radiologia, eles estão acostumados a fazer procedimento no, assim, de exumação, né, de radiografia de exumação. Então, o cara com muitos anos de experiência, ele falou assim que em todos os anos dele de experiência, por mais que o odor seja muito forte, não se comparava ao odor que fedia o que tinha dentro daquele saco naquele dia. E no É final do louco. procedimento, foi pedido para ele ficar em silêncio. Eles falaram assim, ó, isso, como que é que ele falou? Ele falou assim, isso, muito obrigado. Esse procedimento o senhor não comente com ninguém, né? Não comente nada com ninguém, falou para ele. E uma das pessoas que chegou a comentar com ele, que ele me falou, que falou para ele ficar quieto, não comentar nada com ninguém no hospital, foi o Adilson Uzier. O Adilson Uzier, que era chefe dele, pediu para que ele não comentasse nada com ninguém do hospital. Então, se tinha como que eu vou dizer assim, todo mundo no hospital que trabalhava dentro do hospital perguntava para essa pessoa se ele tinha visto, e ele sempre negou a vida inteira, porque foi pedido para ele negar, entendeu? Então ele mesmo me falou, ele falou, cara, eu tive que negar essa história durante muito tempo, porque o pessoal lá não é bobo, né? Falou assim, o pessoal que trabalha lá não é bobo. O pessoal me viu, ele falou assim, no dia a gente teve que fechar o nosso setor, porque não dava para atender o pessoal de externo, que vinha de fora, de tão forte que ficou, ele falou que o cheiro ficou impregnado até no dia seguinte. E ele falou que naquele dia que esse procedimento aconteceu entre as 9 da manhã até as 9h30, que foi uma meia hora no máximo, o cheiro lá, diz que depois foi as meninas da limpeza lá tentar limpar, desinfectar, para ver se saísse o cheiro, aí eles fecharam, e ele falou que impregnado nele, o cheiro ficou, ele falou, uns 3 a 4 dias. Aí você lembra do relato da mãe das meninas também, né, que ela fala que ficou impregnada aquele cheiro nela, né, O e cheiro ficou no também local, né? que ficou no local. Então ele fala que Eu, ele ia tomar eu, banho, comer. Ele falou que ficou durante 3 a 4 dias que quando ele ia comer, tomar banho, parece que ele sentia aquele cheiro, né, que ele comenta, né? Então, e achei eu bacana aí que desculpa, só para finalizar, ele não fala ele não fala que era o ET, entendeu? Tipo assim, ele não sabe, porque ele não viu, mas ele deduz que era, entendeu? Desculpa. porque os caras não abriram em nenhum momento o saco, né? O fechecler, né? Não ficou o Não, tempo todo lacrado. e não deixaram ele tocar também, entendeu? Só que assim, sabe qual que é o problema? É que no documentário desse relato fantástico, que é um relato que ele gravou lá mais de meia hora, que é fantástico os detalhes, vai entrar só 3 minutos. Que assim, entendeu? Cacete. É fogo, cara. É isso que é duro. Tipo assim, tem muito aqui nesse detalhe da pomada. Eu conto aqui, né, que são bastidores, mas infelizmente não deu para entrar no documentário, né? Tem que guardar esse resto aí e fazer o parte 2. Tinha que ser. Pô, de todo mundo tem bastante coisa que teve que cortar bastante coisa, entendeu? Agora, eu acho legal, Marcão, que você mencionou aí umas 2 ou 3 vezes uma coisa que não me sai da cabeça, né, dessa Hum. experiência junto à inteligência, que é a velocidade como os procedimentos são feitos. Tudo é sempre muito rápido, entendeu? Aham. Então, por exemplo, eu já vi alguns ufólogos aí dizendo que, por exemplo, lá em Campinas, que os corpos teriam ficado dias lá. Isso, pelo pouco que a gente conhece do protocolo, dos procedimentos, isso é inaceitável, cara. Eles ficam algumas horas e pronto, é tudo muito rápido. Ninguém faz nada para dar mole, entendeu? Os caras são muito fera, muito rápido, entendeu? Sim. A agilidade dos procedimentos, a agilidade vamos dizer assim, da operação, ela é um ponto fundamental no sucesso de toda essa operação de acobertamento, entendeu? As pessoas não conseguem entender isso, entendeu? É.
Tem muita coisa. Agora, eu me fiquei com uma coisa aqui na cabeça, voltando lá ao Carlos de Souza e aquela cena emocionante, né? Que eu imagino, ele se emocionou e emocionou vocês que estavam lá, né? Me parece Ele que emocionou o James. o James verteu umas lágrimas lá. A Fernanda também devia estar emocionada, mas me chamou a atenção, Marcão, nós que estivemos lá no primeiro dia da varredura, e todo aquele perímetro ali está na minha lembrança. Mas quando ele chega e fala assim, é aqui que ele fala, é aqui. Ele repete várias vezes, né? Já chorando, ele fala, é aqui. Aquilo ali era levemente mais à esquerda e mais ao fundo daquela parte mais ampla do pasto, entendeu? Sim, sim. Ou seja, talvez a queda que ele se recorde não abrangeu todo aquele pasto. Foi mais para aquele canto esquerdo, né? Aquele canto mais fundo, mais esquerdo, que do outro lado das árvores estava a tal casa que ele tinha como referência, né? Não, é verdade, é isso mesmo. E aí ele, né, tem aquela emoção no momento lá e tal, de encontrar. E aí depois foi tudo muito assim, né, cara? Foi tudo muito espontâneo, nada combinado, foi tudo muito espontâneo, né? Então isso que é legal. Inclusive até a parte lá depois de gravar com os militares, que foi com muita sorte, foi de última hora também que ele aceitou em participar, assim, que ele não queria, mas aí ao mesmo tempo depois ele pensava que, tipo assim, é uma história que ele viveu e ele, tipo, vai, né, foi até um desabafo, né, segundo ele. E então, mas ao mesmo tempo, assim, um medo de fazer, nossa, teve toda uma manobra e foi de última hora mesmo, que ele não ia fazer de jeito nenhum. Aí a sorte é que ele topou um dia encontrar comigo e com o James, à noite, sem ninguém da equipe. Eu e o James viajamos 3 horas numa noite, cancelou tudo, a programação, né, das filmagens do dia. E a gente viajou até lá, encontramos com ele no local, ele estava com uma pessoa, ele levou a gente para outra localidade para a gente conversar, e a gente conversou por umas 2 horas, e aí, né, para ver a possibilidade de ele participar do documentário. Ele conheceu o James, aí o James, né, muito bom também, pessoa bacana demais, ele percebeu que o James era uma pessoa bacana e tal, e aí ele falou, vou pensar. Aí nesse vamos pensar, o James sempre ali, né, querendo nos outros dias posteriores ali, e aí, né, se ele topar, a gente vai lá, a gente cancela tudo, a gente vai lá na hora e tal, né. E aí eu falando com ele, intermediando, ele, não, cara, eu acho que não vou fazer, não, melhor não. Eu falei, não, por favor, cara, por favor, faz, cara. E, não, putz, isso aí, mexer com isso de novo, melhor não, né? Eu falei, por favor, daí ele, mas aonde? Eu falei, não, fica tranquilo, a gente vê. Tô indo com a equipe, a gente tá entrando no carro, nós estamos indo, só vai a equipe reduzida. Mas vocês não podem chegar no local com câmera para mostrar pro pessoal que vocês vão gravar e tal. Eu falei, não, fica tranquilo, né? E aí, beleza, daí a gente pegou, falou, vamos agora, se não for agora, não vai. Mas tem que ser agora, o James falava, né? Ele ali, né, uma pressão. Daí aí a gente entrou no carro e fomos. E aí, no meio do caminho, eu tive a ideia, eu comentei com o James, aí depois até o James vem no filme e fala, né? Eu tive a ideia, qualquer coisa a gente pega, aluga um hotel, um quarto de hotel qualquer, e a gente faz a gravação dentro do quarto de hotel, né? E faz uma estratégia, chega antes, ele chega depois. E aí foi o que foi feito. Aí chegou lá de última hora mesmo, chegamos numa localidade lá, vimos um hotel. Cheguei no hotel, foi até engraçado esses bastidores, porque a gente comenta, o dia foi muito engraçado. Imagina, eu cheguei lá, uma maior correria, tipo com uns gringos. Aí chegou o cara, viu? Tem um quarto aí, por favor? Tem sim. O cara, quanto? Valor tal, tá aqui, tal. Pagamento me dá a chave, pode ser 2 quartos. Não, primeiro era um quarto,
alugamos um quarto, beleza. Aí chegou no quarto, lá o quarto pequeno pra caramba, e todos os quartos do hotel eram pequenininho, tipo assim, muito pequeno que, tipo, a equipe ali de 4, deixa eu ver, era 4, com eles 5 pessoas, ficaria muito pequeno. Eu desci lá de novo, correndo pro cara, o cara, eu falei, viu, não tem um quarto maior? Ele Dá falou, não, dois. não tá. Eu falei, então dá teu. Ele falou, tem, a única coisa que tem é um quarto que a gente conecta no outro, a porta aberta, né, que vara, né, os dois quartos, faz conexão, né, com outro quarto. Eu falei, então me dá aí, me dá, por favor. Daí ele falou, mas é mais tanto. Eu falei, tá bom, tá aqui. Aí pagou, né, o cara ficou olhando assim, né, e aí nisso, eles pegaram as câmeras, bem o reduzido mesmo de equipamento, pegamos as toalhas dentro do quarto, trouxemos para fora, colocamos tudo em cima dos equipamentos, assim, pelo menos do equipamento reduzido, e aí tentamos entrar meio que disfarçado, assim, ele já subindo para ir pro quarto, e aí ele chegou, né? Aí ele chegou, daí já subiu, falou, ó, quarto tal, tal. Aí foi para lá, e aí foi quando a gente conseguiu fazer aquela gravação, tanto que vocês vai conseguir ver no próprio filme, se a pessoa perceber os ângulos das câmeras, que não deu para levar um tripé a mais. Aí o cara faz, o David West, ele pega a câmera e faz a todo momento com o gimbal em cima, na mão dele, uma entrevista mais de 2 horas, segurando, ele coloca a outra câmera num ângulo em cima de um balcão, tipo assim, bem rusticão, assim, sabe? Pegando o James, assim, aí é os cortes, são as 3 câmeras e uma GoPro de frente, assim, pegando eu e o James. Então é Quer intercala entre dizer, essas câmeras, o né? improviso que deu O certo, mas improviso. isso é que é fascinante. Eu estou aqui de boca É, aberta porque você teve uma sacada, essa ideia foi maravilhosa, preservou a testemunha, é, ao mesmo tempo que dá para perceber é que foi tudo muito no feeling, na intuição, é foi, cara. agora, vamos lá e tal. Por isso que vocês conseguiram o cara assim de última hora, né? Porque se fosse na frieza de um combinado, talvez não saísse, né? Não foi, cara, putz, deu assim a diferença enorme no documentário, cara, é incrível como fez a diferença no documentário o relato dele e assim, foi muito louco porque foi até engraçado em bastidor comentando, porque daí, aí beleza, durou umas 2 horas, aí a gente desceu lá, aí o cara, beleza, tá aqui a chave, o cara, ô louco, mas tem direito ao café da manhã? Não, não, não precisa, não, a gente não vai ficar. Não, o cara, tipo assim, o recepcionista olhando pra cara assim, meu Deus, que esses gringos tudo louco, que eles subiram lá, todos esses caras aí, subiram 5 pessoas, ficaram 2 horas lá e desceram, e foram embora. Esses Aí caras mexem com troca, droga, hein, meu? Esses caras aí mexem É, com droga. esses gringos, aí putz, cara, troca, é muito troca, engraçado. troca o café da manhã por cerveja para comemorar, porra. Consegui, consegui um Cara, depoimento maravilhoso desse. e esse depoimento, para frisar, ele é um depoimento conseguido, na verdade, na época, gravado pelo Vittorio Pacatini e o Marco Petit, que gravou no dia 4 Sim, de maio de 96, na famosa reunião, que estava tendo uma reunião lá, que estavam todos os ufólogos lá, eu acho que o Arthur estava lá também. tava Tava, lá, Arthur? tava. Então aí você lembra que o Pacatini... O Pacatini e o Petit sumiram da reunião Uhum, e aí uhum, ficaram horas sumidos. Quando eles voltaram, eles tinham acabado de gravar. E o interessante é que eu lembro que esse cara ele fala praticamente, ele só confirma tudo que ele falou há uhum. 26 anos atrás, né? Ele dá um pouco mais de detalhes, mas foi praticamente o que ele já tinha falado, né? Então, Exatamente. É isso que me é, deixou mais fascinante, porque a gente que assistiu o vídeo sabe do conteúdo dela, de um depoimento de 1996, ver o cara comentando esse tipo de depoimento, por exemplo, 26 anos depois, quase. E aí o cara, assim, mudando pouca coisa, porque obviamente não dá para você querer assim perfeito, né? Que é um é, depoimento ali do procedimento, como que foi, o que que ele fez e tal, e tal, e tal. E aí, porra, praticamente, porra, 80, 90% tá completo ali, entendeu? Mais até, eu diria, uns 95%, de repente 90, 95%. Talvez do meu ver,
não sei se eu fiquei tão impressionado, porque eu estava querendo que ele, eu queria ver se ele ia contar da mesma maneira de 96, e foi, né? Pô, Foi que legal, exatamente. cara. Muito legal. Entendeu? Então, isso que você fala que arrepia ali, que você fala, nossa senhora, o caso aconteceu mesmo, você passa para. E ele fala dos problemas que ele teve, também, né? Porque também foi divulgado o nome indevidamente dele nas mídias aí, através de uma pessoa, né? Antiética, enfim, mas aí ele reclamou muito disso, né? Então, isso que atrapalhou também muito o contato, ele confiar, porque foi um relacionamento que a gente começou a estabelecer com ele, o João Marcelo depois o Jordano, a gente começou a estabelecer um convívio com ele, e no início foi muito difícil de ele aceitar, assim, né? Aí eu tive um encontro com ele depois de 7 meses de conversa, oito meses de conversa, um encontro com ele, que ele aceitou, e o João Marcelo fazendo intermediação, porque ele não queria de jeito nenhum que no momento eu ia falando com ele, tipo assim, o João Marcelo ia falando lá de Minas, e eu tava numa localidade aqui no estado de São Paulo, que ele tava para cá, eu fui lá encontrar com ele, e foi muito louco, porque ele deu as instruções, eu encontrei ele bem no escuro, né? No escuro, assim, ele falou assim, ó, estaciona lá embaixo, no escuro, e aí quando eu comecei a conversar, ele estava bem curioso para saber o porquê que eu estava procurando ele depois desse tempo todo, qual que era o meu interesse, que era uma coisa que já tinha passado muito tempo, e por que eu estava procurando ele, né? Aí eu fui lá falando, não, olha, né, eu cresci com essa história, estou pesquisando esse caso e eu sei que você, na época, colaborou com os ufólogos e tal, né? Ele já sabia disso, que a gente já vinha conversando. Daí foi pegando confiança, e aí depois de 2 meses dessa primeira conversa, ele topou encontrar comigo, com o João Marcelo, lá em Belo Horizonte. E a gente foi para Belo Horizonte, encontramos com ele, conversamos com mais de 2 horas com ele, e ele, nossa, já começou a comentar, só que não contou, assim, não tinha comentado com a gente como que teria sido, como ele comentou em 96 para os ufólogos. É isso que a gente queria escutar. E aí, como o James deu a sorte de ele topar e contar, e aí foi muito legal. Assim, O primeiro contato foi, foi na penumbra, então, né? porque, na verdade, ele era uma localidade, assim, que ele tá certo também, né, pô, ele não sabe o que a gente Não, imagina, parece uns caras loucos, né, e não, aí eu apareço totalmente. lá, aí eu apareci lá, ele tava com os amigos, inclusive ele comentou com o João, olha, fala pro seu amigo chegar agora, ele pode vir aqui agora, e a hora que ele chegar eu vou estar na frente de tal lugar, com mais algumas pessoas, e eu vou comentar com meus amigos que ele era um conhecido do exército e tal. Beleza, aí eu chego, na hora que eu chego assim, tô no carro, assim, ele vê, já sabe qual carro que eu tô, né, tudo, ele vem na janela do meu carro, falou, beleza, beleza, ele falou, viu, ele falou assim, desce ali, ó, encosta debaixo de uma árvore que tem bem ali na frente ali, falei, beleza, ele falou, encosta lá que eu já desço lá, fica tranquilo, aí eu peguei, fui, Doideira. estacionei o carro, daí que eu fui perceber, na hora que eu apaguei a luz do meu carro, nossa, uma penumbra, você não via. Você ficasse eu e você, assim, igual lá na Serra, quando ninguém, na É. Serra da Beleza lá, Ninguém quando enxerga ninguém a cara enxerga do outro. de ninguém, entendeu? E aí ele veio com Agora, mais um amigo dele. o que eu acho Né? legal nisso tudo, Marcão, isso aí que você está contando, eu já estou aqui todo arrepiado, porque isso aí, cara, isso aí vamos dizer assim, é a ilustração do que é essa ufologia que vocês fizeram para chegar nesse resultado desse documentário. Eu tenho certeza vai ser um sucesso, vai ser maravilhoso para quem é apaixonado por ufologia como nós somos. Uhum. Vai ser um sucesso absoluto. Por quê? Porque isso aí é a ufologia mais séria, é a ufologia institucional, é a ufologia de profundidade, entendeu? Uhum. Essa Agradeço. ufologia que a gente faz, não, essa ufologia que a gente faz, isso, claro, sem nenhum demérito, essa ufologia que a gente faz publicitária, essa ufologia de redes sociais, essa ufologia daquela pesquisa jornalística, vamos dizer assim, a superfície. Mas essa ufologia aí que vocês fizeram, muito bem feita, que é a ufologia institucional, que é a ufologia
de segurança nacional, que é a ufologia de protocolos mundiais de procedimentos militares. Essa ufologia é a ufologia mais séria que existe. E vocês conseguiram. Esse documentário vai ser uma amostragem do que é a ufologia na sua mais profunda, vamos dizer assim, sua mais profunda descrição, sua mais profunda legitimidade, entendeu? Porque É isso. um caso como foi Varginha e muitos outros, como é a Operação Prato e outros pelo mundo afora, isso aí não é uma coisa midiática, isso é uma coisa de ufologia real, profunda. Volto a dizer, institucional, envolve instituições de caráter mundial de segurança, militares. É um negócio que nós ficaríamos aqui horas falando sobre isso. Então, vocês estão de parabéns. E eu queria saber se o Walter tem alguma pergunta para fazer, porque eu queria... Manda pau aí, Walter. Sempre tem uma pergunta. Pô, brigadão, Arthur, é isso mesmo, te agradeço aí, pô, sem palavras, valeu. A minha pergunta, acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Se já tem a data, se já tem o local, se já tem aí se vai ser na net, se vai ser streamer, se vai ser na internet, como é que vai ser, como que a gente vai poder assistir o documentário, Marcão? Ô, Walter, legal. Então, eu conversei hoje com o James sobre isso, inclusive, assim, o documentário ele vai ser lançado dia 18 de outubro desse ano, mas as plataformas ainda ele tá em assim, Negociação. exatamente, eles estão negociando ainda. Eu fiquei sabendo, assim, dar um spoiler aqui, parece que eles estavam conversando com o Netflix lá, mas vamos ver como que vai ficar. O último documentário do James foi pela Amazon, né? Pela Prime Video, né? Amazon Prime, e aí também pelo iTunes, Vimeo, aí saiu um monte de plataforma, né? Então eu espero que o Moments of Contact, que é o nome do documentário, né? Momento do Contato, ele saia aí. O James me falou que está fazendo todo o esforço possível para que saia no Brasil também, dia 18. Porque ainda não é certeza se vai sair aqui no Brasil, né? E eu falei para ele, pô, tem que vir para o Brasil, ele sabe disso, ele está tentando. O Brasil é quase do tamanho dos Estados Unidos, assim, né? É bem grande também, né? E ele falou, não, eu quero muito que saia aí no Brasil. Então, estamos no aguardo só das plataformas, que vai ser divulgado aí em breve. E, né, e agora eu fiquei sabendo hoje também, 18 de outubro, eu fiquei sabendo hoje que os extras, porque assim, o documentário ele tá em 1 hora e 47 minutos, a gente teve que tirar muita coisa, e teve alguns extras que a gente fez, que vai entrar num box. Por exemplo, vai ter o documentário de 1 hora e 47, e depois as pessoas vão poder assistir os extras, que são partes de entrevistas que não deram para entrar no documentário de ser longas, né? Que são partes interessantes, e partes que não entraram. Por exemplo, uma das partes que não entrou no documentário, que não deu tempo, mas que vai entrar no extras, é a parte do zoológico. A gente entrevistou bacana, hein? Bacana. Isso, legal, o veterinário, né, lá. Ele comenta rapidamente sobre aquela situação do avistamento da Terezinha Kleff, no dia 21 de abril de 96, né? E então ele focou bem nessa questão de acobertamento militar, como que foi, né? No avistamento das meninas, o básico ali foi legal também, o depoimento de um outro militar também da ESA que confirma muito a questão das informações desses militares que colaboraram na época com os ufólogos, e também com as informações que o Vittorio Pacatini levantou na época lá, né? Inclusive ele comenta do capitão Ramírez, que foi citado naquela época, que realmente foi transferido. Pô, o capitão Ramírez era uma pessoa tão boa, tão bacana com a gente, ele não era uma pessoa que ele ia embora e não iria se despedir, né? Então, também aquela situação atípica
lá dentro da ESA. Então é legal que tem um militar também que ele comenta sobre aqueles dias, não um dia específico, mas aqueles dias lá dentro da ESA, que ficou umas situações bem estranhas lá, que ele vivenciou, né? E então vai aparecer um pouquinho disso também. E o VED, né, que eu já comentei do prefeito, comentando, enfim, Daria para ter e feito uma outras. série, né, o Marcão? É De o uns 10 material que a gente. capítulos. Nossa, o material que a gente tem, Valtão, na boa, não é querer dar uma de nada, mas muitos anos, nossa, dava para fazer uma série mesmo, porque Pô. é tanto, como se dizer assim, tantos momentos, tanta coisa que você vai descobrindo no, nos bastidores, é o mais legal é os bastidores, porque você pega, putz, é como se fosse da onde que vem a informação, né? Tipo, da onde que é? Aí você vê que conecta, é incrível, e é isso que vai dando mais cedo de você ver que alguma coisa aí muito séria teve mesmo, e É, tem ainda, né? pensa nisso, essa possibilidade aí, não sei, cara. Então, dia 18 de outubro, se Deus quiser, vai estar nas plataformas digitais aí, as principais, e também a gente estamos preparando aí alguns eventos de lançamento, talvez documentário com a presença do James aqui no Brasil, em janeiro do ano que vem. Inclusive, né, o, Vamos não levar o sei, James lá na Serra da Beleza para lançar vamos lá. fazer o jabá aí, O É, jabá do Arthur. Jabá com do Arthur. Carlos de Souza, É, Marcão, Carlos de Souza, James Fox, na Serra da Beleza, para lançar o documentário. Agora, vai Marcão, ser. eu queria, com a permissão do Walter aí, eu queria já ir para o epílogo desse bate-papo maravilhoso. Eu estou aqui em êxtase. Peraí, 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 peraí. Puxa Agora aí, a gente puxa vai aí, chegar Walter. num ponto, a gente vai chegar num ponto que é o creme do creme, é o creme do creme. É, Mas la antes creme disso, de la creme. eu quero falar, pessoal que está escutando o podcast Ufologia e Ideias, que nos siga nas redes sociais, o Instagram, Twitter e YouTube, tá legal? Se você quiser colaborar comprando uma camisetinha aqui do podcast Ufologia e Ideias, os links estão aqui na descrição. Não contamos mais com o Apoia-se, né? Mas toda ajuda, compartilhando com o seu amiguinho esse episódio, você já ajuda a evolução desse podcast. Tá legal, pessoal? Então, dito isto, vai lá, Arthur. Não, fazer uma correção, não é camisinha, não, é só camisa maneira, malha de qualidade, tudo GG, meu irmão. Só tem gente grande aqui, cara. Eu vou comprar, não sabia, É, Valtão, vou comprar, não, Valtão, que da hora. não, Temos duas. Sabe ô, quem Marcão, fez? Sabe quem Ah, fez? O Rony quem? Goltara, lá do Relatos é, Flutuantes, cara. Que Gente ele me legal, deu, cara. finíssima. ele me deu Pô, uma de presente. É o seguinte, ó, tamanho GPC, Marcão, grande pra e- cacete as camisas, só pra nego grande igual a gente. nem fale, precisa ser sempre. Nossa senhora, ainda bem que você tem grande. Eu vou comprar, Valtão, que legal, cara. E é legal pra caramba o logo seus aí, pô, muito show esse desenho. Agora, agora eu vou fazer o Obrigado, professor. seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ô Marcão. A gente vai fazer uma ufofoca aqui. Aí, vídeos e fotos, né? Com- o James Fox tem vídeos e fotos das criaturas de Varginha. Não é bem assim. A gente Eu também chegou. achei, mas perdão, Marcão, Marcão, te interromper, eu também achei, porque quando você vê o vídeo original, não é nada tão contundente assim. Ele falou meio en passant, ele deixou entender, na realidade, ele não falou, Uhum, entendeu? uhum, E isso. aí, aqui no Brasil, caiu na boca de Matilde, né? Neguinho aumenta logo, é sensacionalismo violento, entendeu? Violento, cara. Aí você vê, nossa, e aí, né, pô, tem gente que, nossa senhora, o pessoal começou a falar, mas não é. Aí tem uma galera
que gosta dos mimimi, né? Que gosta de criticar pra caramba, começou, já tá não sei o quê, Exatamente. não sei o quê, isso aí já tá mentindo. Tem uma galera que tem a inveja, né, do cão, mas na verdade não foi nada disso. E eu aproveito a oportunidade aqui de vocês perguntarem isso, te agradeço para esclarecer de uma vez por todas que não é isso, a gente não conseguiu, não viu, teve muita gente que falou, vocês viram o vídeo, foto, não é isso. A gente descobriu pessoas fidedignas, fontes fidedignas que têm uma evidência, aliás, tem duas pessoas que têm essa evidência, um em vídeo e outra em foto, mas são situações diferentes. O vídeo não é do Circo Militar, como foi divulgado, eu vi também, eu li algumas por cima, eu vi que tinha o pessoal falando que era de fonte militar, não sei de onde que tiraram essa informação, nunca foi falado isso, e não ela vem da esfera civil, que aconteceu num determinado momento lá dentro dos hospitais, naqueles dias lá da passagem dessa criatura lá, dessas criaturas lá, ou criaturas, né, nos hospitais. Aí foi feito, né, um registro em vídeo, e a gente localizou, são pessoas que são ligadas à área de saúde, lá desde aquela época antiga de Varginha, que obviamente estão com muito medo de se expor e de serem Não precisa localizadas. explicar, Marcão, não precisa explicar. Exatamente. Então, aí o James ofereceu até uma quantia, né, bem significativa aí por essa evidência, por essa fita. E aí a pessoa falou que não, que dinheiro não e tal, não era esse problema, e tem outras questões que envolvem, né? Enfim, mas aí tá numa negociação que daí foi também oferecido para instituições de caridade, por exemplo, se essa evidência for real mesmo e eles concordarem, né, em compartilhar isso, esse valor será doado aí para qualquer instituição de caridade ou qualquer instituição, né, beneficente que eles indicarem lá, essas pessoas. Então, fica naquela pressão, que nem o James acabou de mandar mensagem aqui no Messenger aqui para mim, e tá sempre pedindo atualização, né? E não é uma coisa fácil, porque essa é uma das coisas, é tipo o santo graal do caso, né? Mas ao mesmo tempo. Vou dar meu palpite aqui, Marcão. Por tudo que a gente conhece, vamos supor, o James falou meio en passant, não dá nem para você dizer que ele foi explícito. Ele praticamente ele mencionou, voltou atrás e depois deixou a entender que sim. Mas o que acontece? O fato das pessoas explorarem isso atrás de visualizações nos seus canais, na minha opinião, agora quem está falando sou eu, infantilmente, entendeu? Isso mostra uma falta de visão, de sensibilidade, uma infantilidade fora do normal, uma ingenuidade, porque se isso fosse realmente uma coisa que estava sendo levada a cabo, uma coisa séria, essas pessoas em divulgar inadvertidamente, ainda mais com esse sensacionalismo barato todo, e nós sabemos que tudo isso é para obter visualizações, já teriam, vamos dizer assim, entregado o ouro para o bandido, entendeu? Já teriam chamado a atenção dos órgãos pertinentes para esse fato. Isso pode gerar até, vamos dizer assim, uma ação contrária grave, entendeu? Pode ser tudo confiscado, algumas pessoas podem ser comprometidas juridicamente. As pessoas não raciocinam. Exatamente. Entendeu? Hoje Neguinho está fazendo tudo por visualizações, é tudo por dinheiro agora. Então, eu chamo aqui a atenção, é o seguinte, eu não vou citar nomes, mas as pessoas demonstraram uma tremenda ingenuidade, uma tremenda falta de responsabilidade, principalmente para com o seu trabalho, pessoas que te conhecem, que sabem que você está fazendo um trabalho de excelência, e aí Neguinho, com perdão da palavra, joga no ventilador, entendeu? Às custas
de sensacionalismo barato para conseguir visualização, comprometendo todo o seu trabalho, comprometendo todos esses meses e meses de tentativas de contato, seja fato ou não, porque pode vir a ser apenas um alarme falso, né? Um golpe, né? Pode ser só uma ação ali, alguém querendo se dar bem. Então, você ainda vai caminhar muito para confirmar tudo isso. Então, com certeza, não é bem assim, é uma coisa que, meu Deus do céu, o Birajara, o Pacatinho, os caras que estavam lá naquela época e foram muito, né, estavam ali naquele calor da emoção ali, tudo ali, pô, já não conseguiram, agora é uma coisa mais complicada, mas assim... Imagina 26 anos depois. Mas, porra, isso mostra como as pessoas realmente não têm a visão da seriedade que é fazer uma ufologia de qualidade, uma ufologia baseada em evidências, como é o que vocês estão fazendo. Está de parabéns, Marcão. Parabéns. Pô, cara, agradeço muito, Arthur. E assim, infelizmente, né, teve essa bastante gente ainda que não entendeu, ainda tá achando que vai se mostrar, então estou aproveitando a oportunidade, na maior parte que eu posso, para explicar isso, que não é bem assim. O negócio é um dos sonhos nossos, na verdade é uma vontade muito grande de, imagina, botar a mão, ver um negócio desse, né? É igual ele falou, isso aí da New York Times, dá tudo, se for real, né? Tem tudo aquilo também, se a hora que aparecer, você tem que constatar que é real, que não é... Né? Então tem todo um procedimento ainda, né? Tem que ser... assim, vai abalar as estruturas, né? Talvez a gente até tenha que se preparar, porque algumas pessoas aí vão pirar, cara, vão enlouquecer, né? Assim, do nosso meio mesmo, né? E assim, desculpa, Walton, pode... Não, e assim, imagina se eu tô de frente com esse videotape aí. Eu confesso que eu teria dificuldade para querer assistir de primeira. Não é uma coisa assim, para cair essa ficha é difícil, né? Agora ele viu assim, que o buraco é mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo. Agora, eu fiz aqui a crítica, estou sendo totalmente honesto comigo mesmo, com a minha opinião, mas, por outro lado, a gente tem que enxergar de uma maneira positiva de que isso tudo também pode vir a servir como uma ótima publicidade para o lançamento do documentário. Pior que é isso que a gente estava comentando, Arthur. Pior que daí, olhando por esse ângulo, que juro para você de coração, o meu olhar não é muito isso, mas olhando por esse lado, deu né, polêmica. Deu um conforto, né? Deu um conforto. Né? Diminuiu a vacilação aí de vagabundo aí que vacilou pra cá. Não é brincadeira, não. E isso mostra, sabe o quê, Marcão? Se tu pegasse um vídeo desse e desse para alguém e falasse assim, meu irmão, guarda segredo, ninguém ia guardar segredo de porra nenhuma, cara. Não deixa com o Arthur, hein, meu? Não deixa com o Arthur. Numa hora dessa, as pessoas não conseguem ter a confiança depositada. Mas eu acho que vai no final, no frigir dos ovos, vai ser uma forma de publicidade positiva, né? O nosso olhar é um olhar positivo. Eu estou louco para ver o documentário todo, né? A gente já viu os trailers, o Marcão já falou muito dos bastidores. Eu mostrei algumas coisas para o Arthur lá, alguns pedaços do documentário, né? Umas partes lá, e daí... Assim, né, a gente... Vamos esperar aí para ver qual que vai ser, porque assim, a gente que está muito no negócio, a gente não tem ideia qual que vai ser a reação do povo, né? Da audiência. É muito louco, porque imagina, eu fiquei envolvido nisso aí a vida inteira praticamente, e agora, por exemplo, no documentário, né, a estrutura, a linguagem que foi montada,
fiquei montando lá 8 meses com ele direto lá, montando esse documentário lá nos States. Então a gente, trabalhava lá às vezes 12, 15 horas por dia, lá no computador lá, editando e tal. Então a gente tem uma visão, é legal muito ter até eu fico ansioso para saber o feedback das pessoas depois, quando sair, porque é uma coisa que é muito louco isso, quando você está envolvido com a coisa, você não dá, daí por isso que às vezes você tem que abandonar, às vezes ali 15, 20, um mês, esquecer, depois você voltar a assistir, você tem totalmente outra visão, às vezes, é muito louco, né? O Marcão Marcão, antes de mostrar o trailer, virou para mim e falou assim: eu quero saber sua opinião, você que estava lá naquela época e tal, ou seja, me chamou de velho, né, meu irmão? Aí eu quero saber sua opinião, é verdadeira, eu estou com receio de que se as pessoas vão gostar. Meu amigo, eu vi 3 minutos do trailer, eu falei: Marcão, porra, sucesso absoluto, tá maravilhoso. O documentário mergulha na emoção de quem conhece a história, de quem gosta de ufologia. Tá maravilhoso, Marcão, sem dúvida, tenho certeza vai ser um sucesso, entendeu? Vai Deus estourar. Te ouça. Tu vai ficar famoso, nem vai voltar no nosso podcast mais. Demora, isso é a coisa que eu mais não ligo, essas coisas. Você vê que é uma coisa que é muito louca, porque assim, você vê, né, vai sendo consequência dessas coisas aí, a gente nem imaginava, né, que depois, comecei lá depois do Fred, começou com o James lá, né, comecei a meio que essas coisas de audiovisual, depois veio o Fred, de Carona com os OVNIs, foi maravilhoso, uma escola incrível, e aí agora voltar a poder fazer não tem nem palavras, né, foi uma escola e tal, mas que isso, cara, é sempre na humildade, você é louco. Nada demais. Seguinte, na hora dos créditos aparece grandão lá, produtor Marco Aurélio Leal. Falei, porra, meu irmão, que vergonha. Tenho orgulho de ser teu amigo, porra. Que da hora, isso é uma satisfação, né? Porque às vezes eu fico até com vergonha de ficar, putas, é foda, não gosto de ficar muito, por incrível que pareça, não ficar aparecendo, enfim. Mas é legal porque mostra, né? O intuito mesmo é igual eu falei, o pessoal perguntou lá esses dias, fui fazer lá com a Rede Record lá, né? De Minas. Eu falei assim, não, a sensação mais legal, acho que é de ver essas testemunhas todas, né? Elas que fizeram isso, vivenciaram, tiveram coragem de vir expor, né? Então vamos ver, vamos aguardar. É o seguinte, está caindo uma ficha aqui, Marcão, que a gente olha, tudo isso que eu estou falando aqui com a imagem, a repercussão aqui no nosso país, que já é gigantesco. Mas, cara, esse documentário vai levar a ufologia brasileira para um outro patamar em relação ao resto do planeta, cara. As pessoas, a ufologia brasileira já é bastante respeitada no mundo todo, mas ela vai para um outro nível. As pessoas vão se interessar muito mais pelo que acontece aqui no Brasil em relação à ufologia. Eu acho que a repercussão vai ser mundial, não vai ser brasileira, não. Claro que não, vai ser mundial. Vai estar nas plataformas mais importantes do planeta. E se a fofoca der certo, então... Não, com essa fofoca aí, desses, como é que se diz? Nossos amigos aí jogaram tudo no ventilador, aí vai arrebentar. Agora... Então, eu acho que assim, esse documentário ele vai ser muito importante também para encorajar outras pessoas que estão lá, que têm muita coisa a dizer e não falaram ainda. Talvez encorajem, entendeu? Sim. Então, isso que a gente espera, na verdade, assim, porque tem, se fosse para entrar, tem tanta coisa incrível que era para entrar, não entrou, porque as pessoas não quiseram ter coragem de vir falar, entendeu? Tem histórias, assim, mirabolantes sobre o caso Varginha que não dá para comentar ainda por causa dessas pessoas. É difícil também, assim,
né? Enfim, mas a gente espera que foi legal assim também, que lá nos Estados Unidos, né? Nesse meio tempo que a gente foi finalizando lá, ele foi enviando o filme para o documentário para algumas pessoas de confiança dele, justamente para ter esse feedback, esse olhar, porque tem coisas às vezes que vocês veem, a audiência vê, que a gente não vê. Então é muito importante, né, esse feedback. Então ele mandou lá, sei lá, para umas 30 pessoas para assistir. É verdade que o Spielberg já viu o documentário? E o Spielberg, ele viu um documentário Ele do gosta, James, hein? um do Ele antigo, mas gosta do não assunto, desse. hein? Ele Ele gosta gosta do muito. assunto. O Mas James esse aí é verdade que o Stanton Friedman, o Jacques Vallée, todos já viram esse documentário? o Stanton não, que o Stanton faleceu. Quem viu foi o Jacques Vallée viu. Ele falou assim, que foi muito engraçado que ele falou assim, assim, foi legal de ver. Ele falou assim, cara, porque o Jacques Vallée, o segundo James, ele falou assim, cara, não vai gastar seu tempo, falou pro James, nesse caso aí. Esse caso não vai lá gastar seu tempo, seu dinheiro, seu negócio, não vai. Aí o James falou, não, eu vou, né? Daí ele está, lógico, o James já tinha ido para Varginha, ele já sabia das coisas. Aí ele foi. Aí ele mandou pro Jacques Vallée, o Jacques Vallée mandou uma mensagem assim, cara, retire tudo que eu disse, foi a melhor coisa que aconteceu, foi você ter ido lá. Falou assim, ficou muito bom esse documentário. E outro também que deu um feedback que eu fiquei até, nossa, né, lisonjeado, assim, foi o Luiz Elizondo. O Luiz Elizondo lá. Elizondo, fantástico. Ele assistiu até no dia lá, ele ligou para o James e aí o James colocou no Viva Voz lá e eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com ele, né? Ele falou, tô com o Marco aqui, não sei o quê. Daí ele falou, pô, cara. Aí eu lembro que o Elizondo falou assim para mim, pô, cara, parabéns, vocês conseguiram colocar nesse documentário informações que eu já tinha aqui por parte do governo americano, né? E aí ele falou assim, são assuntos que a gente teria que conversar pessoalmente, né? Não daria para conversar aqui e tal, né? Eu Porque falei assim, assim, cara, que a legal, cara. gente só Pô, conhece um lado da história, o lado do uhum. Brasil. Uhum. Tem o lado americano dessa história também, né? Que ninguém Tem o lado sabe aqui. americano. Então é isso que o James, na verdade, ele vai puxar agora. Então isso aí, na verdade, foi só um começo para ele utilizar junto do Elizondo e de outros caras ligados ao Elizondo do Pentágono, que o Elizondo, na hora que ele assistiu, ele pediu autorização para o James para o link, para se ele pudesse enviar para outras agências do Pentágono. Daí ele enviou, daí o James falou, não, pode Fantástico. enviar. Puta, Aí ele pegou e aí, os caras assistiram, né? Oi? esse feedback do Elizondo aí é majestoso. Isso aí É, carimba a ufologia mundial, entendeu? É, Porra, é muito, é muito louco isso, né, cara? Daí ele pediu para muito mandar lá, louco. daí e daí o que que aconteceu? Daí quando eu tava conversando com ele, eu entendi, porque foi uma coisa que foi rapidinho que aparece no documentário, mas que foi extremamente importante e que vai ser muito importante também, além desses militares dizerem que eles ouviram que foi para os Estados Unidos, teve um controlador de voo que foi o Manuel Buenas, grande Buenas, até preciso falar com ele esses dias aí, preciso mandar, faz tempo que eu não falo com ele. O Sim, Manuel maravilhoso, foi maravilhoso. incrível que ele fala que ele estava na torre de controle, ele trabalhava com o Marcos Feres em São Paulo, e é eles que estavam na torre de controle lá naqueles dias, acho que foi dia 22, dia 21, 22 de janeiro, ele estava lá na torre de controle, entrou o avião da USAF, da Força Aérea Americana, eles perceberam, aí eles foram Sem procurar o Avoen, autorização, sem nada, né? sem nada, não tinha autorização o Avoen, né, que é o protocolo, esse foi o Marcos Feres, na verdade. O Manuel Buenas, ele ficou sabendo dessa história, ele trabalhava lá, mas ele ficou sabendo dessa história só o ano passado, através do Feres. Ah, não, uns anos atrás, através do Marcos Feres, que é o que trabalhava com ele lá na torre de controle. Aí, ele entrou lá, aí ele falou, puta, eu vou ligar para a Defesa Aérea para informar que esse avião tá sem autorização, né? Tá entrando, né?
Aí ele ligou lá, daí disse que o chefe dele veio, não liga, não esquenta a cabeça, esse aí foi um protocolo que a gente esqueceu de preencher, então deixa quieto, libera libera, né? geral. Libera geral e fica olhando ele aí no radar, onde que esse avião vai, né? A princípio diz que ele ia pousar em Guarulhos, aí diz que de última hora ele mudou a rota e pousou em Campinas. Aí diz que na hora que ele pousou em Campinas, meia hora depois, mais ou menos, dois helicópteros da Força Aérea Brasileira pediram autorização para pousar no mesmo lugar que o avião da Força Aérea Americana tinha pousado. Aí eles pousaram, ficaram um tempo no solo. Aí o Marcos Férez fala que ele teve comunicação depois que ele ficou, né, sendo instruído, ficou sendo informado que daí esse contingente que estava dentro, os americanos que estavam no avião da Força Aérea Brasileira, americana, entrou nos helicópteros da Força Aérea Brasileira e aí eles decolaram com sentido ignorado. E aí, esse sentido ignorado, eles foram perceber que era lá na região do sul de Minas Gerais. E aí, depois de um tempo, eles vieram a saber que eles tinham pousado em Varginha. E aí, eles que recolheram alguma coisa lá, eles não sabem o que é. Eles pousaram dentro da ESA. Não, esse parece que foi dentro do aeroporto de Varginha, Arthur, você acredita? Teve uns outros helicópteros da Marinha que desceram dentro da ESA. Isso, exatamente. Por isso que se tem assim, ó, por exemplo, eles falam que se tem-se a suposição que, por exemplo, uma criatura foi levada pela Marinha mesmo e outra pela Força Aérea Brasileira junto com o Exército ali do aeroporto de Varginha. E foi muito louco, cara, porque olha, eu posso até voltar para Varginha para gravar com ele. Do nada eu conheci, sem querer, agora nessa minha ida para lá, semana passada, um senhor que ele era o diretor de uma empresa aérea lá no aeroporto de Varginha. Aí ele veio falar, cara, aí ele soube, né, que a pessoa falou, ele fez o documentário, assim, né, com o James lá e tal. Ele falou, cara, eu vou ter uma coisa para te contar. Eu falei, o que que é? Ele falou, eu era diretor lá no aeroporto e eu lembro daquela época da situação lá que, pô, desceu uns jatos lá diferente, ficou uma movimentação, veio uns americanos aí, ele falou, pô, o cara simplesmente, sem eu falar nada, o cara começou a trabalhar lá, ele lembrou, ele falou isso, entendeu? Então você fala, pô, cara, olha só que foda, cara. Isso aí é a mais pura verdade, porque na época que nós estávamos lá em Varginha, lá no meio do furacão lá, isso foi falado normal lá. O aeroporto de Varginha serviu para várias aeronaves que nunca tinham descido lá, descer e trazendo os americanos. Isso aí, esse cara só confirmou o que na época foi levantado, e é verdade, é a mais pura verdade. Não, é muito louco. E aí bate outra informação de uma outra coisa. Por exemplo, tem um hotel bem no centro de Varginha, que é o Hotel Fenícia. Em 1996, o Hotel Fenícia ele era como considerado o melhor hotel da cidade de Varginha. Então, aí a gente conseguiu, através, inclusive, de um outro colega, o Sérgio, de São Paulo, né? Ele é entusiasta, gosta de ufologia, ele se hospedou lá. E aí ele também fuça, é muito amigo da gente. E aí outro dia eu também tinha escutado de um funcionário lá, que eu já fiquei também hospedado lá, mas não nessa ocasião. Que é um prédio grande em frente a uma praça? Isso, é lá mesmo. Exatamente, eu conheço esse hotel. Acho que a gente se hospedou lá uma vez, não lembro. Isso, a maioria das pessoas se hospedaram lá já. E aí eles falam que nessa época, em 96, como era o melhor hotel da cidade, inclusive que eles comentam que o Mamonas Assassinas tinha ficado hospedado lá também, nessa época, que foi fazer show lá, né? E aí eles falaram que os americanos meio que fecharam o andar lá inteiro, e diz que ficavam lá embaixo na noite o dia inteiro de guarda. Diz que tudo a paisana, obviamente, mas eram tudo americanos, então foi muito esquisito, porque, entendeu? Os americanos lá, uma contingência de americano bem ali naquela época ali de janeiro, né? Que foram. Então, essa é uma outra informação também que se tem paralela através de funcionário que trabalhou nesse hotel, de rumores ali, né? Então é muito doido, cara. Você vai encaixando as coisas assim. Óbvio que tem coisa que você tem que filtrar, né? Tem muitas vezes o pessoal aumenta e tal, mas é muita coisa que vai batendo.
Marcão é uma pena, mas o Walter, se eu não me engano, tem mais alguma consideração aí, Walter? Não, tá excelente. Já estamos aí passando aí da meia-noite aqui no Meu dia da Deus. gravação. Se deixasse, acho que a gente virava a noite aqui Até de manhã, meu irmão. Porra. Eu Nossa. agradeço a participação, a boa vontade e essa pessoa maravilhosa que o Marco Leal é. Muito obrigado. Pô, Valtão, imagina, eu que agradeço vocês aí, desculpa ficar só aqui falando, papagaiando aí, é porque... Não, mano, cara, eu fiquei tomando conta para falar pouco, porque você que tinha que falar tudo, revelar tudo hoje. Imagina, cara. Porra, eu que agradeço vocês aí, é que quando a gente fala de ufologia, a gente fala do coração, a gente se empolga, né? E vai. Eu tenho certeza que até o dia do lançamento aí, do start aí do documentário no Brasil, acho que teremos mais novidades ainda para trazer aqui pra gente. Opa, pô, só tenho a agradecer, meus irmãos. Marcão, de coração, muito obrigado, entendeu? Você realmente brilhou, esse trabalho está sendo coroado, são anos e anos nessa caminhada aí. Você realmente foi a nova geração do caso Varginha, entendeu? Você e todos que colaboraram com você. E é o seguinte, a gente só tem que bater palma, meu amigo. Tem que bater palma, entendeu? Verdade, é verdade. Porque realmente isso aí é um trabalho maravilhoso e o resultado é maravilhoso. As pessoas vão ver, entendeu? Eu também estou doido para ver o documentário inteiro, eu vi alguns pedaços. Realmente certeza absoluta. E agora eu vou te comprometer aqui, é o seguinte, depois que lançar toda a badalação e tal, eu quero você, o James Fox e o Carlos de Souza lá na Serra da Beleza pra gente lançar pra galera que frequenta a Serra da Beleza, fazer uma noite especial além do lançamento do documentário, também com as testemunhas falando das suas experiências ao vivo e a cores. Então, fica aí o meu convite ao vivo aqui para quando chegar na época, se der, né? Porque tu vai ser levado para Hollywood, vai. Aí ferrou. Demora. Ih, tamo junto. Pô, cara. O cara nossa. vai lá Imagina, cara. Americano ainda. Imagina, é bondade. Muito obrigado mesmo. Esse depoimento aqui é precioso, alto nível. Poxa, eu que agradeço, meus irmãos, de coração, é uma honra aí estar com vocês aqui, falando um pouquinho aí. Eu que agradeço a bondade aí dos elogios aí de vocês. Sem palavras, cara, e tamo junto, e vamos que vamos pesquisando mais e movendo aí por esse gosto que a gente tem, né, que é a ufologia, tá louco? E agradecer também todos os ouvintes aí que estão aturando, escutaram até aqui. Vocês são feras, muito obrigado aí. Mais de 2 horas. Mais de 2 horas, eu imagino. Obrigadão. E para você que escutou o podcast Ufologia e Ideias até aqui, muito obrigado. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e uma boa sorte. Valeu, tchau. Valeu, vida longa, Marcão. Valeu, Arthur, vida longa a vocês, meus irmãos.